Olha só, a Emily. Emily, você tá aí, Emily? Bom dia, Caroline. Emily, você conseguiu entrar? A Emily tá aqui, gente? Alguém pode me ajudar? Enquanto eu envio 1 milhão de links. Até aqui é diferente o lugar que... Como eu mudei aqui o negócio, calma aí. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo, certo? Certo? Hello? Sim, professora Emily. Tá. Ai, obrigada, gente. Eu fico preocupada de vocês não conseguirem entrar. Eu não sei como que eu tiro o barulhinho do plim que fica aqui. Vocês escutam, gente, esse barulho? Acho que não, Não, né? professora. Graças a Deus, né? Só a professora de Sim. vocês que ficou ouvindo plim, 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 dá vontade de ter um treco. Calma aí. Deixa eu só mandar logo o e-mail pro Bruno, gente. Aqui é o e-mail da reunião. Só um minutinho. E aí tem nossa linda chamada. Mandei para ele. Vocês escutam os passarinhos gritando aqui em casa? Vocês ouvem, pessoas? Não, professora, não dá pra ouvir, não. Graças a Deus, né? Eles estão se matando, se degladiando logo mais ali. Eu moro num lugar muito alto, gente, então, enfim, eu convivo com os passarinhos. Mas deixa eu só colocar aqui, narrativa midiática. Tem que abrir a outra aula. O Bruno é super acelerado, gente. Ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Então, vocês recebem ele com muito carinho. Ele é muito inteligente. Eu admiro muito o Bruno. Só que ele é muito rápido. Então, eu estou tentando já deixar tudo pronto, até para ficar focada junto com vocês, entenderam? É a criaturinha de Jesus. A Adriana Monori não tá aí, né, galera? Nenhum de vocês conhece a Adriana, gente? Eu sempre pergunto isso para vocês, né? Mas é porque ela está em mais de uma disciplina e eu não consigo, eu não sei quem ela é. Não tive o prazer de conhecê-la. Pessoas, vocês estão vivos, né? Quando vocês ficam mudos assim, me dá uma angústia. É que vocês estão respondendo no chat, só que a professora de vocês não está com o chat na tela aqui. Eu estou olhando 1001 outras coisas. Me ajudem. Alguém me responda. Daquelas, né? Aproveitando e preenchendo aqui o negócio da turma de vocês. Ai, obrigada, Larinha, me respondendo aqui. Obrigada pela solidariedade, viu, Lara? Deixa eu só olhar o código gigante da turma de vocês. Então, eu vou copiar assim, que é mais fácil. Vamos aí, pessoinhas. Bom. Vamos lá. Adriana não está no meio de nós. Anderson? Anderson, querido. Professora, presente. Estou aqui. Ai, que bom que você está aí. Deixa eu colocar aqui para eu ir enxergando vocês e fazendo a chamada ao mesmo tempo. A chamada, o sentido da vida, já diria Gustavo Lisboa. Vamos lá. Bárbara? Bárbara? Presente, professora. Oi. Bruna Cristina de Souza? Bruna Cristina? Bruna?
A Bruna não tá aí? Ela avisou alguma coisa, gente? Bruna Tainá Dantas. Bruna Tainá Dantas. Ah, a Tainá tá aí, né? Bruna Tainá. Daniel Pereira. Daniel, que eu não vi mais, né, gente? Não sei se ele teve alguma questão. Daniel, não. Edmar Júnior. Presente, professora. Oi, Edmar. Edmar tá aí. Emily. Emily, minha flor, me responde, please. Ixi, acho que ela caiu, né, gente? Eu não tô vendo a Emily aqui. Emily. Esther Mendes. Nem a Esther, né? Não tô vendo a Estherzinha. Vão me ajudando aí com os alunos que pediram para avisar, tá, gente? Pra gente agilizar. A Emily respondeu. Só respondendo a Emily aqui. Hein? Vão me ajudando, tá, pessoas? Esther não está. Guilherme. Guilherme também não tô vendo ele, né, gente? Ai, meu Deus. Guilherme. Ele não tá online não, professor. Ai, obrigada. Não tô vendo o Guilherme. Jones. Jones, fala comigo. Jones. Aê. Joyce. Joyce, linda, fala comigo. Você tá aí que eu sei. Oi, Oi, querida. E o seu baby aí do lado. Manda um bom dia para ele também. Camila aqui. Calazans. Fofinho, deixa ele aí. Camila. Não tô vendo a Camila também. Carolai. Que bom que você tá aí, Carolai. Você nem imagina o tanto que eu tô feliz, mulher, que você tá aí. Yeah, respondeu. Lara. Larinha. Tô aqui, professora. Oi, que bom. Lucas Bessa. Lucas, querido, você tá aí, que bom, hein? Que joia. Lucas Wendel. O Lucas Wendel, ele tem uma questão com a internet, né, gente? Não tô vendo o Márcio ainda. Marco Henrique. Marco. Marco respondeu. Marcos Murilo da Silva. Não tá, né? O Marcos, não. Matheus Carneiro de Souza. Valeu, Carneiro. Natália. Deixa eu ver se eu consigo colocar a Emily dentro. Natália respondeu. Rafa. 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 A Rafa não tá aí, né, gente? Acho que a Emily conseguiu entrar. Ai, que bom, Emily. Pessoal, só um minutinho. Eu vou até mutar meu microfone. Mas eu tô aqui, viu? Que eu vou. Eu tô meio preocupada porque, ó, tem. Rafaela não tá aí, certo? Marcos Murilo também não. Márcio Teles não está. Lucas Wendel também não. Camila Calazans. Marcos Murilo entrou, né? Que bom. Joia, Marcos. Então, vamos lá. Rafaela não está. Márcio Teles não está. Lucas Wendel. Camila Calazans não está. Guilherme. Guilherme também não. Esther também não. Daniel, né, não está. Bruna Cristina também não, só a Tainá, Bruna Tainá. E a Adriana, né? Tá. Deixa eu só ver aqui se o Bruno já tá on, se ele já entrou, como é que vai ser. Só um minutinho, tá, gente?
Tá, o Bruno já me deu sinal de vida, ele tá fazendo uns ajustes lá. Ele gosta de colocar o microfone lá, um monte de coisa lá, coisas de Bruno. Pessoal, é o seguinte, eu ainda não lancei as notas das provas. Eu tô aqui com 7 trabalhos das radionovelas. 7, ó, louca. 6 trabalhos da radionovela, viu? E provas, eu acho que só o Daniel não fez, todos os outros fizeram. Vocês são 24, mas tem a Adriana que não fez, nem o Daniel. Peraí, a Adriana não conta, então são 23, o Daniel não fez, são 22. Então eu tenho 22 provas de vocês. Podem ficar tranquilos, eu tive uma questão com a Teams que acabou não me entregando em outras turmas as provas. Ou a prova, ou o trabalho. Por isso que demorou um pouquinho. Mas não se preocupem, não, porque eu vou corrigir as de vocês todas ainda hoje e vou lançar a nota no CIA para vocês, tá? Alguém me ouviu? Hello? Obrigada. Gente, vocês estão com muita preguiça. Eu vou pedir para vocês interagirem, pelo amor de Jesus. Cadê? Acho que é o Bruno já. Seus criatura. Só ver se é ele. Não, ainda não. Ele ainda está ajustando. Eu vou colocar um vídeo do Bruno aqui no feed para vocês. Eu até comentei com ele, foi o vídeo que ele fez que eu mais curti, cara. Calma aí, deixa eu ver se eu vou conseguir copiar o link disso aqui para copiar no feed para vocês. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo, pessoas. Alguém me ajude. Socorro. Mas fiquem tranquilos, tá? Eu falei das radionovelas de vocês para o professor Paulo. Quem aqui tem aula com o Paulo? Nosso querido prof. Paulo, gente. Hello. Gente, vocês param de preguiça e me respondem no áudio, pelo amor de Deus. Eu fico angustiada. Vocês sabem que eu sou ultra auditiva. Se eu não escuto vocês, parece que vocês não existem. Pelo amor de Jesus. Professora, para mim fica um pouco respondendo tudo. Joyce, você é uma linda. Você é uma das que mais fala comigo. Bárbara, acorda, Bárbara, Anderson, Lara, Lucas, Marco, Matheus, Natália, Jones, eu vou chamar um por um pelos nomes aqui agora. O Marco, o Marcos, a Caroline, todos vocês tudinho, vou perrear vocês até dizer chega. Já se viu? Bom, não se preocupem, tá? Eu lanço a nota de vocês hoje ainda. De preferência com todos os trabalhos. Fiquei meio grilada com essa história da prova, sabe, gente? Eu não ter recebido. Teve um aluno meu que mandou a prova e eu não recebi. Não da turma de vocês, viu? De outra turma. Aliás, um conselho que eu dou para vocês em todas as disciplinas é: façam a prova no Word ou no bloco de notas do celular. Aí depois pega cada questão e só copia e sobe para Teams. Porque um aluno meu fez a prova inteira, quase um tratado científico que ele escreveu. Ele gosta de escrever muito. Só que aí a criatura não salvou em canto nenhum, enviou a prova e eu não recebi a prova. Né? Ai, meu Deus. A criatura enviou, não recebi, aí eu entrei em contato, ele falou: professora, mas eu mandei. Aí não tinha salvo. Eu falei: que legal, não é? Que divertido. Tá, deixa eu colocar o vídeo do Bruno lá para vocês. Vocês estão com muito sono hoje, ninguém merece vocês com sono. A Lara interage muito comigo pelo chat, né? Eu acho fofinho também. Mas eu prefiro o microfone, gente. Opa, abemos Bruno? Oi, tudo bem? Ai, pessoa, você está no meio de nós, que emoção! Estou. Bruno, deixa eu te apresentar.
Cadê? Eu vou abrir minha câmera também, Bruno. Porque Perfeito. você tá vendo aí as bolinhas com nomes? Ninguém merece, cara. Tô vendo. Só não escuto ninguém, mas tô vendo. Eles não abrem nem por decreto, ô Bruno. Dá vontade de socar eles. Oi, Mas eu amo. Bruno, bom dia. Bom dia. A Joyce, ela é uma das que mais fala comigo, Bruno. Ela é da publicidade, viu? Aham. É porque não tá dando pra eu ver nem que o Bruno tá na sala. Eu não tô... Ah, agora viu. Apareceu. Bruno, por enquanto, é só uma voz. Só uma voz no horizonte. Alô? Gente, desculpa, eu ser derrubada por um segundo. Meu computador nunca resetou do nada, mano. Resetou contigo agora. Ninguém merece. Samsung? É porque o Bruno já caiu de algumas ligações, ou enfim, de algumas reuniões pelo computador, gente. Calma aí que eu tô voltando. Que louca, mano. Ninguém merece. Peraí, Bruno, já eu volto. Sem problema. Tô pelo celular aqui agora. Uhum. Seu notebook é Samsung, Miriam? Para, Bruno. Não cego. Tá me ouvindo, criatura? Tô ouvindo. Gente, que vergonha. A culpa é do Bruno, tá? Põe na conta dele. Acabei de entrar. Fiz nada. Você tá na Brainstorm? É, tô no escritório hoje. Que bonitinho. Você dormiu aí, Bruno? Praticamente, acordei às 5 hoje. Por minha culpa, Bruno? Ah, eu não queria perder o horário, né? Então eu falei, vou acordar um pouquinho mais cedo, né? Ai, Bruno. Agora eu tô morrendo de vergonha, meu. Vou fechar minha câmera pra não me aparecer vermelha de vergonha. Oh, meu Deus. Tudo certo. Eu já fechei minha câmera. Deixa eu me restabelecer, que agora eu fiquei até mal. Putz. Gente, tem uma coisa que eu quero dizer pra vocês. Vamos lá, deixa eu apresentar logo o Bruno, gente. Antes que eu caia de novo. Em nome de Jesus, eu não vou cair de novo, gente. Enfim. O que eu percebo? Quanto mais a pessoa é ocupada, quanto mais a pessoa é responsável, como uma pessoa como o Bruno, mais eu percebo esse zelo com horário, com tudo. Eu estou falando isso de coração porque, Bruno, as pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu admiro e que eu gosto muito. Uhum. Tem pessoas que se convidam para vir e eu digo, não. É sério. E você é uma dessas pessoas que eu admiro pra caramba, de verdade. Obrigado. Conheço o Bruno tem pouco tempo, gente, mas eu tenho muito carinho por ele. E é muito doido que ele tá usando a mesma cor que eu. Ninguém merece o Bruno Lorenzato. Aí tá frio, mano? É, o ar-condicionado aqui tá bem frio hoje, então. Oh, Jesus. Vou começar logo. Gente, o Bruno é uma pessoa muito, muito especial. Eu comecei a falar de você um pouquinho pra eles. Uhum. É uma das pessoas mais geniais que eu já conheci. Isso é fato, Bruno. Tô te falando de coração. Obrigado. Ele é muito inteligente, ele é muito sagaz. E ele tem problemas sérios com disputas, né? Enfim, temos, né, Bruno? Temos. Somos duas pessoas muito competitivas e duas pessoas cabeça dura. Mas, enfim, ele é gente finíssima, ele ama cinema e por isso que eu trouxe ele aqui para conversar com vocês. Bru, fica por... Ah, ele é o diretor comercial da Brainstorm Academy. Né? Ele e o Matheus Ferreira, os dois juntos estão construindo um império, é uma escola de audiovisual. É verdade, que ensina audiovisual para o país e para fora do país. Eles fazem curso, é muito bonitinho, porque é o EAD que a galera mais curte assistir, entendeu, gente? Bruno, eu vou parar de falar, eu estou realmente emocionada. Obrigada, viu, por estar aqui. Que é isso. Eu que agradeço o convite sempre. Até tentei montar uma apresentaçãozinha aqui para não me perder no raciocínio. Tá vendo? Ele é fofo, gente.
Vai, Bruno, eu vou ficar em E- silêncio. Vamos lá. Vou começar, né, me apresentando mais uma vez, acho que da minha forma. Meu nome é Bruno Lorenzato. Eu cursei publicidade durante 3 anos e meio, abandonei ali na reta final da faculdade. Eu gosto sempre de deixar isso claro também, porque eu não sou formado, né? Então, às vezes, principalmente os alunos, eles precisam saber, sabe? Que eles não vão com uma pessoa formada e tal. Mas, durante esse processo, a gente acabou criando a nossa escola com um método diferente, com um método que a gente queria ver em facilitar realmente o ensino de audiovisual no país, porque a gente sentia que era uma coisa muito complexa. E, inclusive, o pouco sobre o que eu vou falar com vocês hoje foram algumas das aulas que eu tive na minha faculdade, quando eu estava lá cursando, e foram dos pontos que eu tive problemas ali, né? Eu não achava que realmente as coisas estavam sendo feitas da maneira correta. Por que eu digo isso? Porque o cinema, ele mudou muito, principalmente das últimas 2 décadas para cá. Muito se deu pela evolução tecnológica, pela popularização dos meios de produção. Então, hoje é muito fácil você ter uma câmera, todo celular tem uma câmera para produzir. Então, isso faz com que tudo seja muito mais fluido e que a gente tenha cada vez pessoas mais jovens entrando no cinema, pessoas mais jovens produzindo. E isso muda muito a dinâmica da sétima arte como um todo, né? Porque antigamente, se a gente for... Vou começar a minha apresentação que vai ser um pouquinho mais fácil, né? Então deixa eu mudar aqui. Agora eu tenho... Cadê? Aqui. Deixa eu ver, eu não sei se está aparecendo. Tá aparecendo a apresentação? Bruno, como é que. Você quer me mandar ela? Porque eu consigo projetar ela maior. Então, você é um fofo, você fez até. Pode ser. Gente, o Bruno não Pode existe. ser, deixa eu voltar Só aqui pra tem minha um tela. problema, é o áudio. Não, sai áudio, né? Eu não consigo entender por quê, cara. Calma aí, eu vou tentar compartilhar aqui contigo, Miriam. Vou mandar lá no WhatsApp. Manda pra mim. Gente, eu tô ouvindo o carro passando aí, Bruno. É o microfone que você tá usando, né? Sim. Passou bem alto God. mesmo. Daqui a pouco eu tô ouvindo o coração do Bruno batendo, gente. É sério. Eu nunca vi uma criatura tão amante da tecnologia como ele. Deixa Você eu mandar no mandou, WhatsApp. doido? Tô mandando agora, mandei. Vai falando que eu vou dar um jeito de projetar isso aqui. Beleza. Qualquer coisa eu consigo fazer aqui também, não tem problema. Quer ver? Mas é que eu quero colocar grande. Entendeu? Não tá grande agora na minha tela? Calma aí. Não tá não, né, gente? Quer ver? Fala Não tá? aí, pra ele não achar que eu sou doida. Não Se tá bem que minha ele já câmera. sabe que eu sou Tá, louca. não. Né? Tá só na Não, Graças a Deus, meus aluninhos se manifestando. Minha Oh. webcam não virou a apresentação? Ela fica professora, pequenininha. mas eu acho que ele, Oi. eu Fala. acho que se ele, tipo, tomar a frente da apresentação, da apresentação não, da aula, Será ele que ele consegue colocar consegue? mais. Mas, Bruno, você tá pelo Teams? Eu tô pelo Teams. Uai, Bruno, então você consegue, criatura. Tem aqui, né? Você tem o Teams instalado aí, não tem? Tenho. Ai, que lindo. Tá. Esse daqui, né? Yes. Beleza. É que eu sou usuário do Meet, né? O Teams é uma coisa muito nova pra mim. É mesmo? Aham. É que eu e a Microsoft a gente tem algumas desavenças. Enfim. Mas tá aparecendo agora pra todo mundo, né? Yay! Beleza. Então vamos começar com a narrativa cinematográfica. E acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer uma distinção muito clara é que quando a gente criou o termo cinema, a gente não falava sobre vídeo ainda, né? A gente falava só sobre cinema, que vem lá do aparelho, do cinematógrafo, da ferramenta que projetava o filme. E hoje a gente tem uma distinção muito clara do que é o vídeo e do que é o cinema. E basicamente, o vídeo, ele é imagem em movimento. Isso é o vídeo. Então, esse é o primeiro experimento de vídeo que a gente tem, que aqueles são 16 frames, né? 16 fotos em sequência, tiradas simultaneamente, que juntas, combinadas, elas formam essa sensação de vídeo. Hoje, a gente sabe que qualquer coisa abaixo de 12 frames por segundo, o nosso cérebro consegue interpretar como uma apresentação de PowerPoint, por assim dizer, né? Como algo que são imagens apenas sendo passadas de uma maneira bem rápida. E acima de 12 frames por segundo, né, essa taxa de atualização já cria o efeito para a gente de movimento. E esse movimento de imagens se torna o vídeo que a gente conhece. Então, o vídeo hoje para a gente ele é absolutamente quase tudo que seja imagem em movimento, enquanto o cinema não necessariamente é isso. E é por isso que a gente tem algumas distinções, que agora tem alguns exemplos, que é de cinema e de imagem em movimento. Isso aqui é um vídeo. Vai passar. Vai ter áudio, né, para vocês, né? Não sei. Tenta colocar, Bru. Tá com áudio, eu tô ouvindo aqui. Oh, God. Cinema mudo.
Não tem problema, então eu vou te tirar então o som pra mim aqui, que Eu fica vou mais fácil de subir, falar. eu vou descer tua apresentação, depois eu vou subir para eles, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Tem teu nome nela, Bru? Ah, não. Mas se quiser colocar, pode colocar lá. Importante. Autoria. Eu falo isso pra ele. Mas, Vai narrando, tá aqui a Joyce zoando. perfeito. Então, assim, o que a gente tem hoje do cinema, né? Que esse é um exemplo de um curta bem legal que eu gosto, que chama Muppet Diaries, é que a gente tem uma história sendo contada através de vários recursos. Então, a gente tem uma narração nesse momento acontecendo, dele contando sobre a infância dele, sobre onde morava, sobre o tipo de trabalho que a família dele fazia e de como que as coisas mudaram do nada. Então, aí tem ele criança, ele dando um flashback sobre as memórias dele. Agora ele mostra ele que ele tá, que ele mora. E agora tem uma frase que é tipo, pontes podem alguma coisa, esqueci agora que eu tô mutado, eu não lembro agora exatamente a frase. Mas basicamente ele fala como que a criação de uma ponte ligando a ilha ao continente fez com que os peixes saíssem, né, ali daquela região e o pai deles perdesse o emprego que ele tinha de pescador e com isso a mãe dele foi embora, abandonando a família dele ali naquela ilha. Então, tipo, essa é uma das estéticas cinematográficas que a gente tem hoje muito forte. E esse não é um filme que passou no cinema que foi feito, mas mesmo assim ele segue toda a forma, né? Que agora eu passo meu slide, que é a forma cinematográfica, que é basicamente um storytelling contado, seguindo uma série de questões, uma série de recursos. Só que isso, agora sim, o som vai acabar complicando bastante meu slide. Mas a forma, ela começou a ser reproduzida em vários outros aspectos, em vários outros lugares. Inclusive, eu errei o slide, mas não tem problema. Inclusive no YouTube. Porque inicialmente o cinema ele foi criado como uma extensão do teatro, tanto que os primeiros teatros viraram cinema, e a gente pegou muito a estética do teatro para trazer para o cinema também. Então tudo que era filme, tudo que era cinema, se passava no teatro. Então era muito fácil distinguir o que era cinema do que era um experimento visual de uma câmera, por exemplo, como foram os casos dos irmãos Lumière logo no começo, que eles filmaram o trem em movimento, que eles filmaram a saída da fábrica, mas a gente sabia que o que estava passando no cinema, né, naquele espaço, era um filme cinematográfico, enquanto o restante eram apenas experimentos. Só que hoje, com os novos meios, com a internet, com Netflix, streaming, a gente não tem mais essa necessidade de que as coisas que não saem no cinema não sejam cinema também. E a forma, né, que, como eu falei, do cinema, que é essa extensão, que é o vídeo em movimento, que é o storytelling, que é uma contagem de histórias, que é a utilização de ângulos, eles começam a ser reproduzidos por vários outros meios também, inclusive o YouTube. Então, esse aqui é um vídeo do Casey Neistat, que ele fala sobre um problema que ele estava tendo na casa dele. Eu não vou contar ainda, porque eu acho que é legal vocês verem um pouquinho do vídeo. Eu gosto bastante desse vídeo, que é... Beleza. Ele estava com o problema que o sabonete da casa dele estava escorregando no banheiro. E esse vídeo é sobre isso. E ele usa várias técnicas cinematográficas para contar esse problema que ele está tendo. Ele tem o voice-over. E ao longo do vídeo ele vai fazer uma série de cortes, uma montagem, né, que é basicamente essa junção de imagens para contar uma história, para chegar numa solução. E depois, no final do vídeo, né, dando um spoilerzinho, ele vai fazer a comparação disso com durante a Segunda Guerra Mundial, em que o Hitler estava muito preocupado com a roupa dos nazistas e vários soldados estavam morrendo durante a guerra, bem como o Stalin, se não me engano, estava preocupado também com uma coisa super frívola do exército soviético, mesmo com a guerra rolando, mesmo com várias pessoas morrendo. E parte disso ele falou que ele traz essa metáfora, essa comparação, é uma comparação mesmo, né? Esse paralelo de que quando às vezes a gente tem muitas obrigações, muitas preocupações, a gente acaba perdendo muito tempo em uma coisa muito frívola, muito fútil, para que a gente esqueça dos problemas reais. E aí ele fez essa comparação porque ele tinha assistido um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e ele percebeu que, assim como esses grandes líderes, né, militares durante a Segunda Guerra tiveram essa mesma pira de ficar muito preso numa coisa frívola, ele também ficou com um simples sabonete escorregando no banheiro. Então, aí no final a gente tem ali, né, como eu falei, a imagem de Hitler no fundo, de Stalin também,
para realmente fazer essa comparação, esse paralelo da tática dele. Isso. Bru, Oi. rapidinho. Gente, Claro. fico chocada com a capacidade do Bruno de fazer metáforas. Enfim, ok, pode seguir, Bruno. Mas a metáfora não foi minha, foi dele, né? Então. Mas você usou ela muito bem. Isso. Então, com isso, a gente começa a ver que a forma do cinema, ela começou a ser utilizada massivamente em todos os lugares. No TikTok, nos stories, no YouTube principalmente. E muito disso, muito da forma original do cinema se perdeu, já que se perdeu não, mas ela foi reformulada, já que a gente foi aumentando um pouco mais a complexidade da nossa interpretação. Porque antigamente o cinema, mesmo quando ele era mudo, que os atores não falavam, a gente tinha os textos, a gente tinha as legendas ainda, a gente tinha uma série de outros recursos para ajudar a contar a história. Só que cada vez mais o cinema evoluiu, a forma de contar histórias evoluiu, e hoje a gente não precisa de absolutamente nada, a gente não precisa de uma pessoa aparecendo, a gente não precisa de um texto aparecendo para contar uma história, nem uma narração. Então esse é um curta muito legal, que ele não tem nenhuma fala, ele só tem uma música de fundo, que a música vai acelerando para dar um pouco mais de sentimento à ação do todo, mas ele é um filme completamente conceitual, que dá para entender completamente a história a partir de objetos. Eu acho isso incrível, é um dos meus curtas favoritos. Vou deixar ele inteiro para vocês entenderem.
Então esse é o curta. Bruno, tem quanto tempo a Esse, duração? esse tem 4 minutos. E a música? Então, a música é basicamente um instrumental, que ele vai crescendo conforme a velocidade do curta vai acontecendo também, até que chega no ápice, aí, que é quando a lâmpada estoura, né? E aí diminui, e aí fica mais os efeitos sonoros só das coisas acontecendo. Então, tipo, com o som fica muito mais fácil de entender também um pouco mais, porque ele vai complementando as coisas, tem alguns efeitos sonoros ali para complementar algumas ações e fazer as assimilações indiretas, né? Então, uma suspirada, uma baforada, engolindo, por exemplo, o café também. Então, isso ajuda bastante a contar a história, mas é um curta que não tem nenhum ator principal, a gente não vê o rosto de ninguém, não tem nenhuma frase. A gente consegue entender que ali é uma rotina, aí de repente a rotina do trabalho acaba, ela vai para casa, ela se arruma, vai pra balada, usa umas drogas, conhece alguém, e no final acaba como acaba. Então, tipo, a narrativa cinematográfica, né, a forma de contar a história evoluiu muito desde a origem do cinema, desde a invenção do cinematógrafo até hoje em dia, ao ponto da gente conseguir entender, compreender uma história por completo, sem necessariamente ter esse contato com roteiro, com texto, com várias outras narrativas. A gente está muito mais apto a interpretar as coisas por metáforas, por assimilações e por relações. Então, hoje a gente consegue entender que todo filme cinematográfico ele é um vídeo, ele é uma imagem em movimento, ele é esse arquivo. Mas dentro do vídeo ele consegue ainda ser um filme cinematográfico porque ele não conta essa história, ele não conta essa narrativa. Porque hoje, acho que muito mais do que a forma do cinema, porque a gente tem que lembrar que o cinema surgiu antes da televisão, então antigamente, literalmente, todo vídeo era para ser um filme, agora a gente tem vários outros meios, vários outros tipos de produção, é que hoje a gente trabalha muito mais com a função do vídeo em si. Então, a função do vídeo é que vai definir se ele vai ser uma publicidade, se ele vai ser um filme, se ele vai ser um vídeo do YouTube, qualquer outra coisa, um meme, tem uma moto passando, acho que vocês estão ouvindo. E isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas que eu estava falando com a Miriam quando ela me passou o tema, que é um tema muito complexo, é um tema muito extenso, e é muito difícil você conseguir falar sobre tanta coisa em tão pouco tempo. Então, toda a questão de cinema, da narrativa, isso é um assunto suficiente para ficar um ano aqui falando e debatendo e trazendo várias outras coisas, analisando vários projetos diferentes, porque hoje a gente está muito mais preso na função daquele material do que realmente a forma. Então, eu vou falar um pouquinho sobre enquadramento bem rapidinho, sobre ângulo de tomada, sobre cor, mas nada disso importa se a gente não sabe a função. E quando a gente começa a falar de função, a gente tem que fazer dois paralelos, que é, primeiro, dos termos da indústria cultural, que começou a cunhar que o cinema era uma forma de controlar as massas a partir da alienação, a partir do controle delas, transportando elas para uma nova realidade. Então, assim como durante a Revolução Industrial a gente tinha um álcool muito forte nos trabalhadores das fábricas, que eles bebiam para esquecer um pouco a realidade que eles estavam passando, a indústria cultural fez essa mesma comparação com o cinema, que é uma forma de controlar o sentimento das massas, de fazê-las esquecerem o quanto exploradas elas estavam sendo. Mas, para quem é da indústria, nunca a gente vai falar sobre controle de massa. A gente está falando sempre sobre contar histórias, sobre entreter, sobre esse outro lado bonito, esse lado muito mais claro da força. Mas, de fato, hoje o que a gente tem são dois pontos muito diferentes do cinema. A gente sempre vai ter a intenção, e essa intenção ela pode ser de vender. Então, a gente vai ter os vários filmes da Marvel, que hoje, basicamente, o cinema é uma indústria, e a indústria sobrevive de venda. Então, hoje, a intenção do cinema principal, ela sempre é ser um material comercial, é ser um material vendável. Ou, quando não é esse o grande objetivo, a gente sempre vai trabalhar com uma forma de vender uma realidade, uma ideologia, uma forma de vender a interpretação de mundo. E aqui eu trouxe alguns exemplos bem característicos da expansão do cinema, principalmente do cinema americano, e também um filme alemão não muito legal, que é Rambo, né? Então, se a gente lembrar da história de Rambo, que é Rambo? Rambo é um americano que chega na guerra e simplesmente destrói todos os inimigos, mostrando a superioridade americana na guerra, sendo que é ele sozinho. Apocalipse Now mostra também ali os soldados americanos na guerra do Vietnã, se não me engano, que eu lembro que acho que é do Vietnã mesmo, mostrando o quão preparado era o exército americano. Nessa época tinha muito uma pegada
dos crimes de guerra americanos durante a guerra do Vietnã, dos estupros e tal. E esses filmes eles vêm para tentar mostrar um pouco como, não, os americanos eles são legais, olha só como eles se relacionam com as pessoas, com os povos nativos, eles têm relacionamentos com os povos nativos. Esses crimes de guerra não existem de fato. Platão é um pouco disso também, mostrando como os americanos estavam sendo mortos pelos inimigos e como aquela guerra era justificada, que a gente tinha que manter a guerra ali na Ásia para manter. Então, basicamente, esses 3 filmes eles são uma propaganda, muito às vezes do governo, de como que ele queria formar a cabeça das pessoas por quanto aquela guerra era necessária, por quanto aquilo era legal, ou por quão bons são os americanos. Então, no cinema hollywoodiano, principalmente, a gente sempre tem essa cultura das bandeiras americanas, dos símbolos americanos muito forte, porque é uma coisa que foi sempre cultuada por eles, foi sempre a indústria foi moldada a partir disso, assim como a indústria foi moldada a partir do tabagismo no começo dos filmes de faroeste. Então, todos os atores fumavam, porque isso era uma forma de incentivar as massas também a consumir. E aí, por último, eu tenho o Eterno Judeu, que é um filme do começo do nazismo, comparando os judeus aos ratos, mas que era uma forma do governo nazista fazer o povo alemão acreditar que os judeus eram realmente os grandes culpados da crise que eles estavam passando e erguer ainda mais o nazismo. Então, o cinema, ele sempre vai ter essa intenção de fazer alguma coisa, ele vai ter a intenção de vender, então são produtos 100% for fun, por assim dizer, né? Entretenimento ali para vender, realmente para consumir, para as pessoas esquecerem o que elas estão vivendo, esquecerem tudo e comprarem aquilo 100%, ou para passar uma ideologia. E assim, não se enganem em achar que são só coisas ruins, porque eu só trouxe esses exemplos que são os exemplos mais claros, mas a gente vai ter vários outros filmes, por exemplo, Tropa de Elite, que vai falar um pouco sobre a realidade brasileira, de ter Aquamarine de Sereia, Aquários, que mostra um pouco a realidade brasileira, a realidade de como vivem as populações. Às vezes a gente vai fazer um filme para mostrar o quão legal é uma sociedade, mas isso tudo é uma forma de ideologia também, é uma forma de vender aquilo que a gente quer que as pessoas vejam, uma forma de criticar às vezes. Então, me chame... Hoje Não Quero Voltar Sozinho é uma história brasileira que conta um jovem se descobrindo ali, descobrindo a sua própria sexualidade, que é uma forma de mostrar como as pessoas vivem, como você pode ajudar uma pessoa, por mais que não seja um tutorial, por assim dizer, a gente acaba aprendendo muito nesses filmes, porque é isso que o cinema faz. Ele dá várias relações, várias situações que a gente vai ter um conhecimento e, querendo ou não, a gente vai usar isso no dia a dia. É muito comum que, às vezes, a gente veja o mesmo filme de comédia e veja uma sacadinha, uma piada que, às vezes, a gente vai usar com um amigo, a gente vai usar com alguma outra pessoa. Então, querendo ou não, o cinema também é uma escola indiretamente para todo mundo que assiste. Agora mesmo, quando o Vingadores saiu o último, que tinha lá I Love You 3000, né? Eu amo você 3000, que depois virou uma expressão e várias pessoas ficaram usando. Então, o cinema ele é escola também. Ele lança músicas, as pessoas vão ficar escutando a música que está em um filme que elas gostam, elas vão usar as expressões de alguma coisa que elas gostam. Então, o cinema ele também tem a intenção de passar uma ideologia, de passar uma forma de enxergar o mundo. E isso é o que realmente diferencia muito o cinema de um vídeo do YouTube, por exemplo. Que o cinema ele vai fazer isso, mas de uma forma muito mais indireta, muito mais elaborada do que o vídeo do YouTube, que vai ser um vlog. Eu vou sentar e vou falar claramente aquilo que eu penso, claramente aquilo que eu quero, ou eu vou fazer uma matéria jornalística quase, mostrando dados. O cinema não vai fazer isso. O cinema vai tentar te conduzir da forma mais indireta. É a origem, por assim dizer, né? Ele vai plantar uma sementinha na sua cabeça e vai deixar aquilo crescer. A origem podia ser só sobre o cinema, não precisava nem ser sobre um plano maquiavélico, sobre como roubar um cofre e a senha. Enfim. Então, basicamente, hoje, o cinema, a principal função dele é controlar as emoções do público. Não só durante o filme, mas futuramente também. Então, se a gente vê um filme hoje como A Pandemia, se não me engano, que é o filme que está na Netflix, que fala sobre uma doença que surge, ela é altamente contagiosa, e a gente vê isso, principalmente agora, durante uma pandemia que a gente está passando, provavelmente as emoções que a gente vai sentir vão ser muito superiores, e quem assistiu na época vai falar, meu Deus, eu já passei por isso, eu vi isso no filme, é assim que funciona, e você sempre vai ter isso na cabeça, assim como a gente está pensando no futuro, baseado em vários filmes, assim como a gente está sempre falando, nossa, ano que vem é o ano que tal filme se passa, nossa, e naquele filme eles falam que a gente tem carros voadores, e a gente está tipo, nossa, quais empresas estão fazendo carros voadores? Ou a Nike lançando um tênis que foi lançado na De Volta para o Futuro. Então,
o cinema ele controla as nossas emoções, não só durante o filme, mas durante toda a extensão dele, porque ele é isso, é uma coisa que a gente vai absorver, uma coisa que vai fazer com que a gente coloque outra lente sobre os nossos olhos para enxergar o mundo. Então, o cinema ele tem uma importância muito maior do que muita gente acha, principalmente para as pessoas mais jovens, começam a ver os filmes mais jovens ainda, ver animações principalmente, isso molda muito não o caráter, eu diria, mas a forma como a gente enxerga o mundo baseado nisso. Então é evidente que se você bota uma criança para ver filmes sobre animais desde cedo, é muito provável que ela vai gostar e ter muito mais respeito pelos animais do que se ela ficasse vendo Transformers, por exemplo, que é sobre robôs e máquinas, enfim. E aí, como é que o cinema faz para controlar as nossas emoções, né? E aí tem o básico do cinema, que é tridimensionalidade de planos, né? Então a gente pega a base do teatro, eu peguei uma referência em espanhol, eu não vi, eu percebi agora que está em espanhol os termos aqui, mas enfim. Tá tranquilo. Então a primeira coisa é a tridimensionalidade, porque quando a gente olha para o teatro ele tem um único plano. A gente nunca vai ver as costas de um ator no teatro. A gente nunca vai ver o ator indo para o fundo, ou saindo de cena, ou vendo ele isolado sobre um ângulo de cima. Então, quando a gente traz a estética do teatro, um pouco dessa narrativa teatral para o cinema, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar é a tridimensionalidade. Então agora a gente consegue isolar esse ator num plano, a gente consegue mostrar ele minúsculo, a gente consegue mostrar vários ângulos dele, porque ele pode girar, porque a gente pode fazer um plano e contraplano, então a gente pode mostrar as costas dele falando com alguém de frente, que isso é uma coisa que a gente não consegue fazer no teatro. Tudo no teatro é uma pintura egípcia, né? A gente sempre vai ver os rostinhos de lado, a gente sempre vai ver o corpinho parado de frente olhando para o lado, a gente nunca vai ver algo realmente tridimensional. Então, o cinema, ele começa a trabalhar com isso, ele começa a trabalhar com os planos. E os planos, muito do processo inicial da construção dos planos era dar a questão de proximidade. Então, onde é que está a câmera? Porque a câmera é como se fosse o espectador, o ponto de vista. O que eu quero que o nosso espectador ele veja? O que eu quero direcionar o olhar? E como, se você faz uma imagem completamente aberta, como teatro, por exemplo, não é como se você conseguisse deixar bem claro que a plateia tem que olhar exatamente para a mão, passando bem ligeira no bolso do inimigo para roubar coisa. Não dá para fazer isso. Ele tem que apontar, você tem que deixar bem claro, tem que ser uma coisa muito forçada. E a atuação teatral ela é muito forçada, ela é muito marcada, ela deixa tudo bem claro, você não deixa sujeito à interpretação. Então o cinema ele começa a deixar as coisas sujeitas à interpretação. Então você vê algo acontecendo, um detalhe acontecendo, e você começa a interpretar o que aquilo significa, o que aquilo pode causar a partir da proximidade, a partir do ponto de vista utilizado pelos planos. Então a gente consegue mostrar que alguém está completamente isolado, a gente consegue mostrar alguém mexendo em alguma coisa que ele não deveria, ou roubando alguma coisa que não deveria, e mesmo assim não mostrando exatamente o que é ainda, deixando a gente interpretar. Então, trazendo a tridimensionalidade e os planos, a possibilidade de a gente conseguir esconder informações e mostrar informações que a gente quer para o público, a gente começa a transformar a narrativa numa coisa muito mais fluida. E aí, para complexar isso mais ainda, a gente começa a usar os ângulos de tomada também. Vou beber uma água, que minha garganta tá seca já. Perdão, gente. Ai, Bru. Eita. E agora? Eu sabia que isso ia acontecer. Sabia. Deixa eu ver se apertaria um minutinho. Fica susto. Eu não falei que ele era genial, gente? Vocês estão acompanhando aí, né? Pelo amor de Deus? Pessoas. Estamos, professora. Ai, obrigada. Bárbara. Pronto, gente. Era a portaria mesmo. O pintor chegou. Chegou coisa aí, Bru? Uhum. Caramba. O pintor. Calma aí. Tem que atender. Um minuto. Nossa. Gente, o Bruno é um fofo, gente. Ele é muito gente fina. Ele é muito gente fina, cara. O estúdio deles, da Brainstorm, está em obras. Eles aproveitaram a pandemia para poder organizar, né? Já que as pessoas estão trabalhando de casa, né? Gente, o Bruno tem um coração muito grande, porque... Imagina, ele para a vida dele. Ele é super ocupado. Vocês não têm noção do tanto que é difícil falar com o Bruno. Opa. Aí, resolvido. Eu estava aqui fazendo as propagandas, Bruno, da Brainstorm. Adoro, gente. Comprem cursos.
Eu tô falando para eles o tanto que eles são privilegiados. Tá aqui a Joyce que não me deixa mentir aqui no chat. De estar te ouvindo. Sei que tua vida é corrida. Não, essa semana tá até tranquila, assim. Eu vou sair daqui e fazer 4 entrevistas de emprego à tarde. Tá tranquilo. Aí, tá vendo, gente? Mas vamos lá. E aí tem o ângulo Opa, volta. E aí tem um ângulo de tomada, que é aquilo que eu falei. No teatro, a gente sempre vai ver plano, né? A gente vai ver ali o palco. A gente nunca vai conseguir ver o ator muito de baixo, a menos que você esteja na primeira fileira, né? Aí sempre vai ver o nariz debaixo do ator. Mas agora a gente tem a possibilidade de dar essa sensação de diferença. Então, se você olha o ator de baixo para cima, vai dar a sensação de que ele é grande, de que ele é vitorioso. Então, isso é uma estética muito positivista também, né? Que os grandes líderes, os ditadores usavam muito. Getúlio Vargas só deixava ser fotografado assim. Então, a gente tem essa estética de grandeza, né? Quando a gente coloca a câmera mais para baixo e mostra o quão grandes as pessoas são, por mais que seja, sei lá, Napoleão Bonaparte com seu 1,58 m. Mentira, ele é um pouquinho mais alto, ele tinha 1,60 e alguma coisa. Stalin também tinha 1,68, é baixinho. Enfim, e a gente tem o contra-plongé, que é esse ângulo, né, o contra-mergulho. A gente tem o plongé, que é um mergulho, então é como se você fosse pular para baixo, e aí a câmera vai estar mais para cima, e a gente pode dar a sensação de, tipo, nossa, como essa pessoa é inferior à outra, como ela tá numa situação meio ruim, assim, como ela tá impotente. E a gente tem um ângulo normal, que é na altura dos olhos. Então a gente vai ver sempre diretamente, como se ambos estivessem no nível de igualdade. Que geralmente é a estética padrão do filme, e a gente vai usar o plongé ou contra-plongé para quebrar um pouco dessa estética, para dar essa outra sensação. Mas claro, a gente tem sempre que lembrar que a gente também trabalha com cenário. Então se a pessoa estiver na escada embaixo, às vezes a gente só quer mostrar que ela está na escada embaixo, não necessariamente que ela está numa posição de inferioridade. Principalmente como nesse exemplo aqui, que a menina está olhando apaixonada para cima da escada, então talvez o noivo dela tenha saído no quarto acima. Então a gente também sempre vai interpretar o contexto, e não sempre 100% das coisas é tipo, se está no detalhe é porque está próximo, se está no contra-plongé é isso. Então acho que isso é uma das coisas que durante muito tempo o cinema falhou, durante muito tempo as aulas de cinema falharam também, que é deixar essa coisa muito travada. Isso é isso e pronto, acabou. E hoje o cinema é uma coisa muito mais orgânica, mas vou falar isso um pouquinho mais para frente. Opa! E além disso, para complexar mais a narrativa ainda, a gente traz a estética, né, que é utilizar os padrões de cor para fazer com que a gente seja convencido a manter a visão daquele filme. Então a gente vai trabalhar com tríades, com cores complementares, para as coisas ficarem bonitas, harmônicas, e a gente falar, nossa, isso está tão agradável, eu quero continuar vendo. Porque, querendo ou não, o filme acaba sendo um produto, né? A gente precisa continuar vendo. A gente precisa querer ver de novo, a gente precisa querer comprar algo do filme. E para isso a gente precisa ser atraído por aquilo que a gente quer. Então, no final das coisas, a gente acaba utilizando muitas cores para dar esse tom publicitário para o filme também. Então, cada filme tem um tom de cor específico. Então, os filmes do Wes Anderson vão ter umas cores pastéis, você sabe exatamente quais cores sempre vão ter. Os filmes do Zack Snyder sempre vão ter bem saturado, mas vai ter o vermelho, o laranja e o azul bem fortes, porque é a cara dele. Então, a gente acaba trazendo muito desse tom publicitário, desse tom de identidade visual para todos os filmes, e trabalhando com cores únicas em cada filme também, para a gente realmente ficar bem marcado. E não só isso, a gente vai trabalhar muito com as cores para dar um sentimento de forma direta, porque o cinema trabalha muito com essa subjetividade. Então, interpretar o cinema é muito complicado se você não tem um repertório muito grande, um conhecimento muito grande sobre várias outras coisas, como psicologia das cores, como o mundo no geral, como um pouco da sociedade, como a sociedade é organizada. Então, uma das falhas que a gente tem muito, principalmente em não entender alguns filmes, é que a gente não entende aquela sociedade. Então, se a gente vai ver um filme coreano, por exemplo, é provável que a gente não entenda porque certas coisas acontecem, porque a gente não entende como que a sociedade é organizada. Mas várias outras coisas são mais fáceis de aprender. Então, psicologia das cores, como que as cores são organizadas, os enquadramentos e o que cada coisa pode significar, e também a luz. Então, quanta luz tem na cena, quanto falta luz, tudo isso também vai controlar as nossas emoções e aquilo que a gente pode sentir. Eu gosto bastante dessa cena, porque ela vai explicitar um pouco da psicologia das cores, da iluminação, do ângulo, tudo num take só. Então, essa é um filme de Mad Max Fury Road, que é um filme do... Esqueci o nome do diretor agora. Mas, enfim, a gente vai ter a Furiosa aqui na esquerda,
ela tá com essa cara toda, tipo, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir? O que tá acontecendo? Será que eu sou forte o suficiente? E ela é uma pessoa bem fria nesse filme. Ela é violenta, ela vai fazer tudo o que for necessário para proteger as 4 meninas do fundo. Porque essas 4 meninas, elas são a grande esperança de salvação, porque elas são humanas, elas são puras ainda, elas representam essa pureza. E a gente consegue perceber essa tentativa de mostrar isso por todas as 4 juntinhas, tentando se aquecer num lampiãozinho, e essa luz calorosa, essa luz bem amigável, assim, bem você quer abraçar, enquanto todo o restante está nesse tom de azul, bem frio, que o mundo, mas ainda a gente tem essas 4 meninas que elas estão ali muito fora do tom, muito fora desse universo. Elas realmente são pessoas mais puras, são pessoas mais calorosas, que elas não passaram pelos males ainda e a gente tem que proteger elas. Então elas estão ali se juntando, se protegendo, se unindo na única luz que tem nessa noite escura e fria. Então isso é um pouco da psicologia das cores, isso é um pouco da luz, de como a gente trabalha a luz, isso é um pouco de como a gente trabalha o enquadramento. Então, enquanto todas elas estão indo um pouquinho mais para a direita, tentar se acumular, tentar se juntar, a Furiosa está indo para a esquerda, meio que se separando delas, meio que se isolando, porque ela não é uma dessas garotas, ela é diferente, ela já viveu os males desse mundo. Bru, Oi. rapidinho. Claro. A Lara, que é uma aluna querida, tá falando aqui a cor da roupa delas também, que é branca, que é justamente isso que você tá falando, sobre a Exatamente. pureza. Eu acho fofinho porque eles assimilam, entendeu? Uhum. Exatamente isso. Então, Vai, isso é um pouco da estética cinematográfica. Um frame, uma imagem, ela diz tanta coisa sem dizer nada, sem precisar falar, sem precisar escrever, e dizer e narrar, simplesmente como ela é montada. Então, analisar os filmes, principalmente para quem não tem muito essa prática, no começo parece uma coisa muito, nossa, vocês estão viajando, vocês estão criando muitas coisas na cabeça de vocês. Eu sei disso, eu já fui aluno, já na época do colégio, analisando poesia, eu falava, claro que não, o ator escreveu isso porque ele quis escrever, sabe? E aí hoje, quando a gente começa a trabalhar com cinema, trabalhar com produção visual, trabalhar com imagens e semiótica, a gente começa a entender muito mais o que realmente é construir sentido a partir das imagens, a partir daquilo que a gente escreve, a partir daquilo que a gente conta, sem contar nada. Mas isso é uma coisa que é natural do ser humano, assim. Se a gente parar para perceber, é normal você ter um amigo ali, você chega durante o dia, você percebe que ele não tá bem, você pergunta se ele tá bem, ele fala que não tá bem, mas você percebe os jeitos dele, a forma como ele se posiciona, a forma que ele se para na cadeira. Então, o cinema trabalha muito com isso, trabalha com esses pequenos detalhes, com essas pequenas assimilações que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, mas ele deixa isso muito bem claro no cinema. E aí tem um exemplo aqui, que eu vou analisar primeiro com som, agora sem som, né? Mas agora vai ser 2 análises sem som, então eu vou fazer direto. Que é de uma cena de Scott Pilgrim. É um filme que eu gosto bastante, que ele é bem piradinho. E essa é uma cena do primeiro encontro da Ramona Flowers com o Scott. Então, eles começam com essa discussãozinha, eles se aproximando dela, eles começam a falar sobre quem está atrasado ou não, e eles começam a andar bem isolados nessa noite fria e sem absolutamente nada, não mostrando que existe muita coisa entre eles. Se a gente perceber nesse plano, eles estão bem distantes ainda, a expressão deles ainda não é tão legal, todas as coisas são plongé com uma linguagem bem feijão com arroz, assim, vou dizer, do cinema. E aí agora a gente vai ter eles indo para o banco para sentar, para uma coisa mais íntima, vai ter o caminho deles acontecendo ali também. E aqui a gente tem as sombras também, né, mostrando um pouquinho sobre o que a gente pode trabalhar com a luz, uma construção de imagem a partir das sombras deles. Que não tem muita nada, é só arroz e feijão mesmo, só para prosseguir o filme. Nem sempre vai ter coisas magníficas, a gente vê isso também. Às vezes só feijão com arroz. E agora, se a gente for percebendo, a gente vai ter uma proximidade da câmera. Então, conforme eles estão conversando, a câmera vai se aproximando um pouquinho mais deles, mostrando que eles estão ficando um pouco mais íntimos. Agora, eles já estão mais perto um do outro, caminhando mais juntos do que eles estavam antes. Eu não lembro do diálogo agora, então não lembro como finalizar, porque eu não estou ouvindo. Mas... aí agora ela vai convidar ele para uma xícara de chá, eu acho. É isso mesmo. Aí que tem toda uma semiótica sobre a jornada mágica para casa da garota, que é uma coisa bem adolescente, romântica. E aí o filme converteu isso numa magiazinha, porque para tentar passar esse sentimento do tipo, nossa, a garota me chamou para a casa dela, meu Deus, esse momento mágico. É isso, gente. Às vezes é uma besteirinha mesmo, mas o cinema é feito disso.
E aí o cinema mostra, geralmente, como ele tá desconfortável, então você perceber ele tá todo acuadinho ali, mas ele não quer falar que ele tá com frio nem nada, ele tá olhando ela meio de longe, assim, um pouco com medo também, porque ele não quer errar, já que ele tá na casa dela. Aí tem uma cena dela falando todos os chás que ela tem. Esse diálogo, tá, o chá quente, ela disse que vai se trocar agora, eu acho, pegar um cobertor pra ele, alguma coisa do gênero. Nossa, eu lembro muito desse filme, né? Meu Deus. E ele tá morrendo de frio, mas ele... E agora é o clássico dos planos, então, quando as pessoas estão mais próximas, provavelmente a câmera também vai estar mais próxima. Cadê? Isso, ela tá... Ué, Bru. Ah, voltou. Isso. Tem uma pausazinha ali, dramática. Eu ia falar isso agora, pausa dramática. É uma pausa dramática. E aí agora ele trabalha com as cores, esse rosa, né, que é um pouco de um amor inocente, de um romance inocente. E essa é a cena como um todo, assim. Então, com isso a gente... Eu esqueci que eu não tinha acabado ainda. E, então, isso é um pouco de como funciona na montagem de cenas. Então, você sempre vai falando, tá, as pessoas não são tão próximas assim, então a gente não precisa... Quando a gente vai fazer o pacing da cena, né, o espaçamento da cena, as pessoas, o cenário e tal, elas não precisam estar tão próximas, porque tão juntas uma da outra, porque elas não se conhecem tão bem, elas não estão íntimas uma da outra. Quando as pessoas são mais íntimas, aí sim a gente vai juntando, a gente vai aproximando um pouco mais da câmera, para mostrar que a plateia também é mais íntimo daquela pessoa. Então, o cinema, geralmente ele depende muito do ponto de vista do que ele está sendo contado. Às vezes, no filme, a gente vai ser um personagem. A gente vai ver o filme pelos olhos de um personagem. Então, se ele é mais íntimo de alguém, a gente vai estar mais próximo também. A câmera vai estar mais próxima. Ou, às vezes, a gente vai ser o espectador que conhece tudo. Então, a gente vai estar onde a gente quiser que esteja. A câmera vai estar onde ela quiser que esteja. Se a gente quiser ver tudo, a gente vai ver tudo. Então, o cinema ele é muito complexo. O cinema contemporâneo, principalmente, ele é muito complexo. Porque ela tem essa distinção. Tem a distinção se a gente vai ver a mesma coisa que o protagonista vê, se a gente vai ter meio que esse papel de narrador onisciente, de espectador onisciente, no caso, que vê absolutamente tudo. A gente sabe que alguém vai morrer antes que aquela pessoa morra, porque a gente viu os planos malignos, a gente viu tudo sendo feito. Então, Harry Potter, por exemplo, que eu acho que é um filme que a maior parte da galera viu, é um filme que a gente sabe tudo o que vai acontecer. A gente vê o Draco e o Voldemort tramando os maus deles. A gente sabe o que acontece. Enquanto alguns outros filmes, a gente não sabe. A gente está ali seguindo o que o protagonista sabe. Que é os casos, por exemplo, de, às vezes, Missão Impossível. Alguns desses outros filmes de mistério, de suspense. Tem um filme muito bom, recentemente, que eu vi, que é Knives Out, que é um pouco disso também. A gente vai seguindo o detetive e a gente não sabe toda a trama. A gente vai vendo, cada vez que ele descobre uma coisa nova, a gente descobre uma coisa nova também que aconteceu. Então, o cinema, ele é moldado de coisas muito mais orgânicas, muito mais fluidas e também parte de pontos de vista diferentes. Então, aqui eu tenho tá. E aí, como eu estava falando, né? Quando a gente falava de cinema antigamente, tudo era muito fixo. Então, o enquadramento era sempre dessa forma e sempre funcionaria dessa maneira. Mas hoje em dia a gente tem inovado cada vez mais nessas formas de contar histórias. Então, esses daqui são alguns enquadramentos que Mr. Robot, que é uma série, tem utilizado bastante, ou tinha utilizado, não sei se já acabou a série, enfim, mas são completamente fora do comum, que geralmente tendem a isolar um personagem no canto não tão usual, ou mostrar o teto demais, ou não centralizar de fato, botar um personagem numa posição que não faz muito sentido, porque às vezes ele está muito para baixo da tela, ou às vezes ele está muito na esquerda, ou muito na direita. Quando você pensa inicialmente nesses enquadramentos, eles não parecem fazer sentido, parece ser só alguma coisa mal feita. Mas quando você entende o porquê daquilo, todo o contexto daquilo que aquilo transmite, principalmente na gente como espectador, as coisas começam a fazer muito mais sentido. Então a gente começa a perceber que o protagonista tem um certo distúrbio, ele não sabe exatamente o que é realidade e o que não é realidade. Então assim que ele enxerga o mundo, a gente enxerga o mundo também dessa mesma forma, não entendendo claramente o que está acontecendo, não vendo o todo acontecer, porque a gente não consegue ver o todo acontecer. Então dessa forma a gente sempre vai parecer que a gente está saindo da realidade, a gente está indo para uma outra coisa, indo para o além. Então, cada vez mais, o cinema ele tem se reinventado, ele tem se reinovado. Então, hoje, saber o básico do cinema, saber a forma do cinema, não é mais o suficiente para você contar uma história, porque, como eu falei, hoje, cada vez mais pessoas produzem, cada vez mais pessoas têm acesso, então isso faz com que cada vez mais a gente inove.
Então hoje, como eu falei, o cinema ele é muito mais orgânico, ele é muito mais fluido, ele é muito mais sobre aquilo que a gente quer transmitir, aquilo que a gente transmite, do que realmente uma série de regras. Então a gente vai ver cenas como... esqueci. Eu errei a sequência de filmes. A gente vai ver, por exemplo, filmes brincando com a proporção do filme. Então, hora vai ser 4:3, hora vai ser em 16:9, hora vai ser em Super 16. E esse tem um exemplo de animação também, que animação também é cinema, porque as pessoas acham que não é. A animação tem todos os mesmos processos, storytelling, enquadramento, ângulo de tomada. Eu gosto muito dessa cena porque ela brinca com um conceito que são a taxa de atualização, que é o FPS. Então, aqui o Miles está aprendendo ainda a ser um Spider-Man, a ser um Homem-Aranha. E nesse momento, a animação dele funciona em 16 frames por segundo, porque ele é inexperiente, enquanto o Peter Parker funciona em 24 frames por segundo. Então, ele é muito mais fluida a animação dele. Então, aqui eles brincam com uma taxa de FPS para cada personagem no mesmo filme, para mostrar um pouco dessa diferença entre o experiente e o não experiente. E aí, mais adiante, nessa mesma cena, a gente vai começar a perceber que conforme o Miles vai ficando mais ágil na teia, a velocidade de animação dele vai aumentando, até que ele chega em 24 FPS, que é a mesma velocidade do Peter Parker. Então, aqui a gente começa a utilizar um recurso que antigamente a gente não tinha nem controle, que é a taxa de FPS. Antigamente era controlado pelo braço do maquinista no cinema. Quanto mais rápido ele rodasse, mais FPS teria o nosso cinema. Para agora a gente conseguir trabalhar exatamente com uma taxa de atualização de frames por segundo para cada personagem, para mostrar se ele é inexperiente, se ele não é inexperiente. Então, nesse momento, o Peter está em 24 frames por segundo, enquanto o Miles está em 16. Então, a gente vê que a movimentação dele não é tão fluida, ela funciona em saltos. Ele vai aqui, de repente ele está ali já, e daqui a pouco a gente vai ver ele ficando cada vez mais fluido, cada vez mais orgânico, por assim dizer. Então, olha lá. Compara os dois, como é que eles estão, e agora a gente vai ver principalmente o Miles ficando no mesmo ritmo do Peter aos poucos na animação. Então, hoje a gente consegue brincar com absolutamente todos os elementos do cinema, tudo aquilo que a gente construiu, as cores, a luz, o enquadramento, a proporção do cinema, a taxa de realização do FPS. Então, a gente não tem, hoje, com a tecnologia avançando, a gente não tem mais limite para poder trabalhar todos esses elementos. E aí, não só isso, mas a gente também começou a fazer uma outra coisa, que agora está sem som, que não vai dar o mesmo impacto, que é trabalhar com os gêneros do filme dentro do mesmo filme. Então a gente tem Coringa, uma cena super tensa, super sangrenta, que a gente fica mal no cinema pra caramba, pra logo depois a gente ter um ponto de comédia, que é um pouco maníaco, vou confessar que é uma comédia bem maníaca, assim, mas tem ainda um pingo de comédia. Eu vou deixar a cena aqui acontecer visualmente mesmo assim, porque eu acho que é legal a gente ter esse ponto. Até mesmo porque o cinema não precisa ter som, né? O cinema começou sem som, então não necessariamente precisa ouvir o som. Então, a imagem sempre vai dizer muito mais do que qualquer outra coisa. O som, ele vem sempre para complementar. O som, a trilha sonora, ele é o complemento da imagem, daquilo que a gente está contando visualmente. Vou beber água de novo. Então, aqui a gente vai ter ali a expressão do Arthur mudando. A gente, como eu falei, aqui a gente é o espectador onisciente, então a gente vê ele pegando a faca. A gente já tinha visto a tesoura, perdão, antes. Agora a gente viu ele pegando a faca no bolso. Então a gente já tinha noção de que isso aconteceria antes de acontecer. Agora a gente tem a cena realmente do assassinato aí, né? Bem a sangue frio. O sanguezinho voando, né? Pra mostrar que realmente a cena é bem violenta. Aí nesse momento a gente vê que a câmera tá meio solta, né? Ela tá meio como se estivesse na mão, pra mostrar meio que as coisas não tão estabilizadas, né? Por assim dizer. Acho que essa é sempre que a gente vai fazer uma cena de ação, uma cena que as coisas não estão corretas,
ou que elas tendem a estar muito violentas, a gente vai fazer uma câmera um pouco mais tremida. E percebam como a câmera começou super balançada, ela foi ficando mais calma conforme ele foi respirando, porque agora ele voltou, ele já passou o surto de raiva dele, tá tudo certo agora. Ele sorri, ele brinca, ele fala com outro amigo dele, que tá no canto espremido, que a gente consegue ter essa sensação meio de claustrofóbica, porque ele não sabe o que fazer. Levemente em pânico, né, Bruno? Levemente em pânico. E aí, se vocês perceberem, no começo da cena a gente via a câmera bem fechadinha nele no canto, para dar a sensação de mais claustrofobia. E agora que meio que ficou aqui, a câmera abriu já, o plano já abriu bastante, pra gente ver que tem os pontos de saída, que as coisas não estão mais tão ruins assim. E aí a gente tem a piada ainda, que é o lance que eu falei. Agora a gente consegue fazer uma cena super pesada, super tensa, para logo depois a gente ainda utilizado, embora essa daqui seja uma comédia bem psicopata, mas a gente faça um tom de humor ainda. A gente começa a trabalhar com esses gêneros dentro de um próprio filme. Então a gente não tem mais também. É um drama, então 100% do filme vai ser drama. Não, é um drama e tem uma piadinha aqui, tem uma piadinha lá para descontrair. É uma comédia, mas tem um momento super dramático. Então a gente começa a ter essas várias camadas dentro dos personagens, dentro do filme como um todo, pra gente se importar. Não é mais só, tipo, a gente vai ter aqui nosso personagem, ele vai ter um par romântico, aí o drama dele vai ser, será que ele vai conseguir ficar com o par romântico dele? Não, hoje em dia a gente tem muito mais pontos para poder trabalhar aqui. E aí a gente tem a montagem, né, que eu acho que é uma das coisas que a gente já viu desde o primeiro exemplo lá do curta do Nu, que é como a gente consegue contar toda uma narrativa, uma passagem de tempo gigantesca, só utilizando uma sequência de imagens. Então, essa é do filme Parasita, que é um dos meus filmes favoritos, ganhador do Oscar no ano passado. E aqui a gente vai ver todo um planejamento para eles tirarem a housekeeper, como que a governanta da casa da família Kim. Kim? Acho que é a família Kim, não lembro o nome das famílias. Sem necessariamente a gente ver todo o processo acontecendo. A gente vai passando pelas imagens aos poucos, entendendo justamente tudo que eles estão montando, tudo que eles estão fazendo. Isso utilizando vários recursos visuais. Então, eles não falam que eles vão matar a senhora, mas ele parece que dá a entender quando ele trabalha com o molho que é vermelho igual sangue. E agora tem uma frase que ela fala que a governanta é alérgica a pêssego, por isso que ela não pode comer pêssego. Agora a gente tem a cena do pêssego que ela sopra, e tem os vários pelinhos do pêssego voando. Depois a gente corta para ele raspando os pelinhos do pêssego, já que ela é alérgica, e colocando a tampinha na caneta que ele usa para dar aula. Então a gente começa a contar, e agora vai ter ele saindo e se despedir da governanta, abrindo a caneta na mão e soltando os pelinhos do pêssego no pescoço dela. A gente nem viu esses pelos, mas a gente sabe que tá ali, porque a gente viu todo o processo acontecer. E agora a gente tem ela no hospital falando no telefone sobre como ela não estava perto de pêssego, mas mesmo assim a alergia dela tá atacada. E ao fundo, descendo de escada, a gente tem o nosso ator do filme. E ele chega até ali o hospital, ele vai tirar uma selfie agora com ela no fundo. A gente vai ver isso acontecendo. E aí, para no enquadramento, agora ele tá mostrando a foto que ele tirou para ela. A gente tá vendo todos os processos acontecer de uma maneira muito rápida. Isso é uma passagem de tempo gigantesca, mas a gente tá vendo isso acontecer em uma questão de 5 minutos. 5 minutos não, menos. 5 minutos mesmo, tá certo. Tudo isso, agora ela vendo como, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E ele falando sobre como que ele foi no médico fazer os exames, e aí viu que a menina estava falando que ela tinha tuberculose, eu acho. Não lembro qual é a doença que ele fala. E convencendo a patroa a entender. A gente volta e vê ele ensaiando todo esse plano que a gente viu, eles começando a construir lá fora, lá no começo. Essa cena é perfeita, é uma das melhores cenas da minha vida. Então, do ensaio a gente vai cortar para ele executando de novo a continuação do texto. Então, o texto não para, ele é fluido e a gente está imerso nisso o tempo todo. É tuberculose mesmo, acertei, eu ainda lembro.
E aí a gente tem o roteiro sendo executado, deles supondo qual seria a reação da patroa e realmente acontecendo depois no momento. E agora a gente vai ter a grande conclusão do plano, um pêssego na bolsa. E os últimos pelinhos de pêssego que a gente construiu logo lá no começo da cena, dela soprando, e agora ela jogando novamente no pescoço com a mão. Ela olhando para ver a reação bem lentamente, num tom bem dramático. Estática, a mulher sentindo que alguma coisa está para acontecer, que ela está se sentindo meio mal, e agora a gente tem ambos chegando para ver o pagamento disso, esperando. E, no fundo, agora a gente está ouvindo tosse, mas vocês não estão ouvindo tosse, agora dá para ver que ela está tossindo. Ela vai jogar o lenço que ela está usando para tossir no lixo. Tô adiantado um pouco. E a gente volta com o molho, o hot sauce que a gente viu lá no começo na pizzaria ainda, para finalizar com chave de ouro toda essa montagem, todo esse plano maquiavélico da família Kim. E assim acaba essa montagem que ele convence de que a governanta tinha tuberculose. E essa é uma das cenas que você precisa entender, por exemplo, como tuberculose, para quem tosse muito, vai acabar sangrando nos lenços, esse tipo de coisa. Então, toda essa construção de 5 minutos fez um plano gigantesco que poderia dar um filme inteiro por si só. Acontecer em 5 minutos deles planejando como é que eles tinham a governanta a partir de uma alergia que ela tinha com pêssegos. Todo o roteiro que eles treinaram para fazer com a dona da casa, tudo isso acontecer. Então, isso é cinema, é uma coisa super fluida e você consegue inovar de várias e várias formas diferentes. Esse é só com som, então não vai dar para fazer. Mas tem o comercial da Heineken, que tem a música That's Life, que é do Frank Sinatra, só que aqui eles usam o tom original da música, que é super feliz, super descontraído, para lembrar que, tipo, nossa, a gente tá aberto de novo aqui na Inglaterra, os bares, vamos beber, vamos se acostumar com isso, porque essa é a vida, né? Vai ter que se acostumar, mas bora lá, bora beber, a gente, os amigos e tal. E aí, então, aqui são cenas uma sequência de cenas bem engraçadinhas, assim, do tipo, chegou um bolo com as velas, mas como é que eu vou soprar se não posso tirar a máscara, sabe? Então, meu Deus, tem que ficar a distanciamento, não posso chegar perto dele, como é que a gente vai passar? A gente não pode compartilhar comida, gente, coronavírus. Isso, a gente vai usar um guardanapo para apagar as velas. Sabe, são uma sequência bem engraçada, tipo, gente, a vida mudou, mas a gente tem que se acostumar, sabe? E aí depois disso a gente tem o Joker, mais uma vez, que usa a mesma música, só de uma maneira bem mais... Cadê quando ele começa a cantar aqui? Deixa eu adiantar um pouco. Você falou disso naquele vídeo, né, Bru, das trilhas. Falei. Aí aqui ele começa a cantar a música com um sorriso bem psicótico, ele não pisca, ele tá olhando sem parar pra psicóloga, bem numa cara tipo, eu vou te matar, sabe? Não tem muito pra onde você correr não, sabe? A vida é essa, eu sou um louco de pedra mesmo e eu gosto disso, ó lá. Deixa eu apreciar agora meu cigarro aqui, porque meu cigarro tá muito bom. Eu gosto de umas coisas que me destroem. É a real essa. E aí ele sai andando com os pés ensanguentados, indo para o corredor de luz, numa sala toda branca, que também dá essa ideia de loucura. Por mais que o branco às vezes seja tipo paz, não sei o que e tal, e pá, às vezes também dá essa sensação bem meio madness, assim. Porque a vida não é toda branca, né? Então, e acho que o branco é uma das cores mais legais de trabalhar no cinema, porque às vezes vai ser tipo o céu, ou vai ser tipo uma coisa bem tranquila, paz, mas também madness full, assim. Ainda mais nesse ângulo super reto, com várias linhas convergindo para o fundo, e agora tem ele lançando na luz também. Mas também pode significar que é um sonho, porque o diretor não teve coragem de falar o que realmente significou essa cena ou não. Então, pode significar qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês interpretarem, assim não pode ser, gente.
O filme inteiro, na verdade, de Coringa pode ser uma imaginação. O diretor não foi muito claro na ideia dele. Enfim. Mas, então, como que a gente interpreta, né? Que eu acho que essa é a grande pergunta da aula, que eu não tenho... Quanto tempo eu tenho ainda, Miriam? Tenho 20 minutos? Eu tava pensando nisso agora aqui, mano, eu fiquei tão submersa que eu deixei o tempo passando, mas tá tipo, pessoal, a gente pode ir até umas 5 para as 10, pode ser? É que esse é meu último slide mesmo, então tá tudo certo. Tá todo mundo aqui focado em ti, criatura, então... Perfeito. Então, como é que a gente interpreta, como é que a gente estuda, como é que a gente entende, né, tudo isso? Eu acho que o primeiro passo é estudar, se aprofundar em todos os microtemas que eu falei até agora, né? Então, enquadramento, psicologia das cores, entender um pouco mais sobre música, sobre os ritmos e sobre como alguns padrões de trilha sonora já remetem automaticamente para outras coisas. Mas, principalmente hoje, como que a gente interpreta com aquilo que a gente sente. Então, acho que é uma coisa que a gente faz naturalmente, só que a gente não percebe. Porque a gente é conduzido pela história. A gente, quando tiver um personagem isolado, a gente vai sentir a solidão dele. Mas a gente não para pensar do tipo, por que eu sinto essa solidão? Então, acho que uma das coisas mais fáceis de se aprender a interpretar um filme, aprender a entender esses recursos, é tentar ir pausando e entendendo, cara, por que eu tô sentindo isso agora? Por que eu tô feliz com essa cena? Sabe? Por que eu tô triste com essa cena? O que aconteceu? Qual foi a construção para isso acontecer? E principalmente, depois que a gente começa a entender isso, a gente começa a entender o quanto que o cinema, na realidade, ele é uma extensão da vida, é uma cópia da vida. O cinema copia a vida da forma como a gente vive. Então, assim, quem nunca tá lá, tipo, todo cagado, triste pra caramba, sabe? E aí, quando alguém chega a perguntar se tá bem, você vai lá e faz uma piadinha e começa a dar risada, porque essa é a sua forma de se defender. O cinema é isso, às vezes. É um drama que tá super pesado e do nada vai fazer uma piada. Porque é a gente, ele é a nossa humanidade. E cada vez mais o cinema ele tá mais próximo daquilo que a gente realmente vive e sente. Porque antigamente, realmente, era tipo, quem fazia filme era um cara de 60 anos de idade que estava fazendo ali uns faroeste ali porque dava grana, porque era o que estava vendendo na época, sendo patrocinado pelas marcas de cigarro. Aí, de repente, ele era contratado pelo governo para ir para a Segunda Guerra Mundial, fazer os documentários da Segunda Guerra Mundial, para ser super cinematográfico. Tem um documentário do Netflix sobre isso, uma série de documentário, na realidade, que fala sobre 5 diretores famosos hollywoodianos que foram fazer documentários de guerra. Eu não lembro agora qual que é o nome, mas é muito legal, eu recomendo bastante. Vocês vão entender muito sobre a indústria do cinema. Para hoje, que basicamente, quem é que vai fazer cinema? Às vezes sou eu, é vocês que estão me dando aula, vocês gostam do cinema, vocês gostam da mídia, vocês vão estudar para isso. Vocês começar a fazer uns curtas que são a sua cara, que vão contar um pouco da sua vida. E, de repente, vocês estão fazendo algumas coisas maiores que vão ser vocês ainda. Mas, óbvio, a gente sempre vai ter ainda o filme que foi feito só para vender. Vai ser Esquadrão Suicida, vai ser os filmes dos Vingadores. A gente pode gostar o quanto que a gente quiser desses filmes. Mas eles nunca vão deixar de ser filmes feitos para vender. Rei Leão 2, Rei Leão em 3D. Os filmes eles não têm necessidade de existir. Sabe? Um remake de filme antigo não tem necessidade de existir. A história é a mesma, a história já foi contada. Eles estão sendo refeitos justamente para vender. Mas isso não transforma, não faz com que o cinema seja só isso. Porque todos os anos a gente vai ter esses filmes para vender e a gente vai ter os filmes que realmente vão contar uma história, que realmente vão emocionar a gente, que realmente vão fazer que a gente aprenda algo que a gente às vezes queira viver de novo, que às vezes faz que a gente tenha esperança na humanidade, ou esperança de encontrar o amor da nossa vida, ou qualquer coisa, sabe? E a gente tem que se apegar a esses filmes também. E conforme a gente for sentindo as coisas, entendendo por que a gente sente aquilo. É porque a cor tá laranja, num ambiente uma cozinha super amarelinha, assim, amarelo não, tem que ser laranja mesmo, para parecer bem confortável, bem amigável. Você fala, nossa, isso daqui é mais ou menos igual a iluminação da minha casa, a minha cozinha também funciona assim. Acho que é por isso que eu tenho esse sentimento de proximidade, ou é porque tá tocando uma música que eu gosto no filme. Caramba, por que eles usaram uma música famosa no filme? Por que eles fazem isso? Para trazer uma nostalgia, para trazer uma coisa que a gente já conhece. O cinema faz muito isso, traz coisas que a gente já conhece. Tanto que tem uma tática muito antiga do cinema, que é bem legal, não tão legal assim, na realidade, que era como os filmes antigamente, quando eles eram novos, eles precisavam trazer público para eles. O que eles faziam? Ou eles utilizavam as mesmas trilhas sonoras de filmes que faziam muito sucesso, ou eles mixavam trilhas sonoras de filmes para a música do trailer.
Então era muito comum ter um filme super famoso, que tinha uma trilha sonora super característica. Eles pegavam essa trilha sonora característica, remixavam, faziam um remix por cima, assim, para fazer a música do trailer. Aí quando você viu o trailer, você sentia que você já conhecia aquilo. Que aquilo era uma coisa que fazia sentido para você, mas você não sabia do porquê, da onde. Ainda hoje a gente tem muito disso. Ainda hoje a gente não faz, obviamente, mais isso. A gente não pega, tipo, sei lá, a trilha sonora do filme de Missão Impossível remix e lança o filme do 007. Isso hoje em dia não existe mais. Mas a gente faz o quê? A gente pega uma música, sei lá, do Led Zeppelin e coloca o trailer com a música do Led Zeppelin. Porque tem vários... E principalmente se essa música do Led Zeppelin já apareceu em filmes, sei lá, como Shrek, Thor Ragnarok. E aí a gente vai ver o trailer e falar, cara, todos os filmes que eu vi com essa música, eu gostei. Então esse trailer, esse filme deve ser bom também. Então, fazer, às vezes, essa pausa para entender por que você está sentindo aquilo que você está sentindo, por que você está vendo aquilo que você está vendo, por que você está... por que a gente sente medo no filme de terror, sendo que a gente sabe que é um filme, que é maquiagem, que aquelas coisas não existem de fato. Porque a gente vê um boneco vestido de palhaço e a gente fala, meu Deus do céu, que medo, por que eu tô assustado com essa pessoa, com esse cara? Por quê? Porque tem a trilha sonora, por causa da iluminação, por causa das cores, por causa de toda a construção do filme até aquele momento em que ele aparece. Então, é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa entender. E aí, depois que a gente começa a fazer isso, confesso que os filmes vão perder um pouco da graça, porque você meio que vai saber o que vai acontecer. Você meio que sabe que vai vir aparecer o palhaço ali de novo, sabe? Porque a música tá crescendo, vai tá ficando mais aguda a trilha sonora, as pessoas estão ficando mais ofegantes do nada, elas estavam correndo até de boa, estavam respirando normal. Aí do nada elas começam a ficar mais ofegantes, paradas, aí as coisas começam a ficar mais escuras e de repente, oh meu Deus, o palhaço. Mas, isso é uma das formas de interpretar. Quanto mais você conhece sobre os filmes, mais você aproveita eles, mais você entende eles, mais você entende a complexidade deles, mas mais previsível também eles vão ficar. Então é uma balança é uma faca de dois gumes, isso tudo. Então, o que eu falo aqui, isso é o que eu falo hoje sobre cinema. Daqui 5 anos, eu acho que o cinema vai mudar muito, de novo, até porque agora a gente tem o streaming entrando muito forte, e a forma de se ver no streaming é muito diferente da forma de se ver no cinema. Porque no cinema a gente vai ver com outras pessoas, vai ter mais reações para acompanhar. Às vezes a gente vai dar risada porque outras pessoas estão rindo junto com a gente. Várias vezes eu fiz isso no cinema e quando eu assisti o filme em casa eu não ri. E eu fiquei, por que eu não ri agora? Sabe? Por quê? Outra experiência, né, Bruno? É outra experiência mesmo. Então eu acho que isso vai fazer com que o cinema mude bastante também. Tanto que a gente agora tem a quebra da quarta parede, né? O Deadpool, que é um filme só sobre quebra da quarta parede, praticamente. Vários outros filmes fazendo também essa quebra constante. É uma coisa que a gente não fazia antes, a gente nem imaginava fazer antes. A gente tem o primeiro filme que foi a quebra da quarta parede, que é o roubo do trem, se não me engano. Que essa foi a primeira quebra da quarta parede, porque as pessoas acharam que o trem ia sair da tela. Mas depois disso a gente ficou várias e várias décadas sem quebra da quarta parede, praticamente. E... Mentira, não é do trem, é do assalto ao banco e aí a pessoa atira na tela. E as pessoas achavam que estavam atirando nelas no cinema. Mas... E aí depois a gente começa a ter hoje essa quarta parede sendo quebrada constantemente. A gente surge com esse Fleabag agora também, que tá vindo com outra dinâmica de storytelling, que é o personagem que conversa com a audiência, que a audiência faz parte da interpretação. Então você é amigo dela, mesmo sem você saber, ela fala contigo e a gente sabe tudo. Então, isso é uma mudança constante. Então, assim, para interpretar só tem um jeito, é estudar todas as formas, todos os recursos do cinema e parando e refletindo o porquê da gente sente aquilo que a gente sente de uma maneira bem orgânica e fluida. Porque, como eu falei, a sétima arte é uma extensão da nossa vida, ela é uma obra artística, então a gente tem que, às vezes, parar e analisar ela, assim como os pintores faziam os quadros, que é que sentimento isso passa? Por que eu vendo um monstro devorando uma pessoa me causa um sentimento tão desconcertante, tão pavoroso? Por que isso me causa esse tipo de coisa? O cinema é a mesma coisa. Então, por que uma pessoa matando outra com uma tesoura me causa um sentimento tão ruim, mas alguém dando um tiro na outra já não me causa um sentimento tão ruim assim? Meu Deus, hoje tá... Vou atender rapidinho, gente. Ai, Bru, de boa. Pessoal, eu tô aqui. Vocês têm outra aula, né? Depois dessa? Eu sabia que ia acontecer isso. O Bruno é muito bom. Como é que vocês estão? Alô, pessoas. Hello. Pessoal,
Alguém fala comigo, e voltou. Aí, a gente foi entregar a escada. Obra, gente, obra. Mas é basicamente Bruno isso. e Eu acho suas que obras. O o Bruno tem Bruno um e lado as obras. engenheiro também, gente. Amém. Sério. Mas, assim, acho que com isso eu encerro, assim, na verdade. Acho que não. Falar um pouco mais agora seria falar mais do mesmo, eu acho, porque, como eu falei, o tema em si, falar sobre cinema, é algo que a gente poderia ficar um ano inteiro estudando, um ano inteiro vendo exemplo, um ano inteiro estudando, e mesmo assim a gente não saberia nada na metade do que é o cinema. Tanto que se a gente parar para perceber, como a estética do Wes Anderson, por exemplo, que hoje é um diretor cultuado, é nada mais nada menos do que a estética do Buster Keaton, que era eu não vou dizer rival do Chaplin, mas é mais ou menos isso. Eles faziam mais ou menos o mesmo tipo de comédia, que era um cinema mudo, muito corporal. É a estética do Keaton que foi reformulada hoje, muito mais, com uma complexidade muito maior, e a grande estética do Wes Anderson, que é um diretor muito conhecido pela estética. Então o cinema ele se recicla, ele se renova, e ele vai basicamente adicionando novos e novos elementos o tempo todo para se renovar. Então a gente tem lá, quando veio o Avatar em 3D, que foi a grande bilheteria durante muito tempo. O filme não é lá essas coisas, mas o 3D fez com que ele vendesse bastante. Tem que ser honesto, né, gente? Tem que ser honesto. Não dá, sabe? E também o filme ficou 7 meses em bilheteria, né? Mas tudo bem. Então tem Avatar, que veio com a tecnologia nova do 3D, que renovou, a gente tem o 3D. Hoje é uma coisa que a gente não fala sobre cinema, porque não é uma coisa que, na maior parte dos casos, adicionou à experiência cinematográfica ou à interpretação do todo, mas é provável que no futuro a gente tenha, assim, novos meios de se interpretar cinema. Então a gente teve um filme da Netflix, que era o filme do Black Mirror, né? Que era interativo, você podia escolher os finais e ir encaminhando. E aí também, se cada vez mais a gente comece a fazer filmes que sejam mais interativos e que a experiência cinematográfica faça diferença da forma como a gente interpreta o todo. Então, acho que o cinema está mudando muito ainda, principalmente por trazer pessoas novas agora, por realmente começar a trabalhar um pouco mais com diversidade, porque durante muito tempo o cinema foi feito por pessoas ricas e brancas, e hoje a gente tem muitas outras pessoas entrando no meio e trazendo novas e novas leituras constantemente. E acho que isso é o que está movendo, e acho que isso é uma das coisas que está me fazendo ainda gostar de cinema. Porque se não fosse por isso, eu acho que o cinema hoje seria muito reciclagem de coisas que já tinha antes. Então, Mulan, Rei Leão, Mowgli, Branca de Neve, Cinderela, sabe? São coisas que, sei lá, não aguento mais ver, sabe? Não aguentei nem a primeira vez, agora querendo fazer remake ainda de tudo. Ou live action. Ai, meu Deus. A live action da Pequena Sereia. Pra quê, gente? Pra quê? Fazer o Aquaman com a menina agora. Ai, senhora, mas sério, não dá. Enfim, mas essa é a minha crítica à grande indústria. Que eu não gosto desses filmes que só vendem, porque eu acho que eles não agregam criativamente, sabe? A indústria como um todo, a produção. Porque Rei Leão, por exemplo, é o mesmo filme, é a mesma história, só que pior, com menos malabares, que era a parte legal do filme, e mais realismo. E, sei lá, tipo, cinema, a graça dele nunca foi ser real, sabe? A graça dele sempre foi levar a gente para um mundo que é muito melhor que o nosso. Ai, Bru, eu tô aqui de coração partido, porque eles têm uma segunda aula. O meu ficava te ouvindo aqui a manhã inteira, criatura. Oh, meu Deus. Eu falo a manhã toda, se você precisar também, né? Eu sei que sim, Loressa. Mas eu gosto de te ouvir. Eu nunca te escondi isso. Deixa eu dizer uma coisa, pessoal. Bruno, você tem um tempinho Tem. para trocar uma ideia? É jogo Claro. rápido. Caramba, cadê as criaturas? Pessoal, eu vou de fato, eu tô sabendo. Eles nem viram o tempo passando. Isso é tão bom, Bruno. O Bruno tem as manhas, é fato. Bruno, não sei nem como te agradecer, cara. Obrigada. Eu que Pelo agradeço carinho, pelo pelo convite. tempo. O Bruno é um convidado já cativo. Eu adoraria a aula presencial, porque teria som para Ai, começar. sei. Mas acho que a troca seria mais legal também. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir também. Ele amaria ouvir as perguntas de vocês. Está aqui o Jones falando, foi show. A Lara, ótima. A Joyce também gostou, fez altas intervenções aqui ao lado da aula, falando de filmes. Aqui o pessoal falando que foi inspirador. Você vê o chat, Bru?
O chat não vejo, não. Na verdade, eu não Você sei, não nem vê, sei se eu conseguiria ver o chat, na realidade. Eu acho Não, que não sim, consigo ver. Só pelo pelos membros latim. da equipe. É. São os membros da equipe. Ai. Pessoas, eu vou ter que, enfim, encerrar. Eu tô aqui me sentindo um algoz, encerrando a aula, mas fazer o quê, né? Bárbara, você quer falar, Bárbara? Professora, eu tinha só uma pergunta rapidão. Eu queria Pode fazer. saber qual o filme preferido dele, ou pelo menos Tá. o dos últimos tempos. Que Tá. bonitinho. Assim, eu tenho duas respostas. Uma é séria, a outra não tão séria assim. Ai, meu Deus, lá vem. Tá. Ó, assim, dos últimos tempos, meu filme favorito foi Parasita. Porque eu acho que, tipo, foi uma dinâmica muito diferente do que eu estava acostumado a ver de filme. A montagem do filme é maravilhosa, a trilha sonora do filme, para mim, foi encantadora. Mas eu tenho outro lado meu que gosta muito de filme ruim. Porque eu me divirto muito vendo filme ruim. Muito mesmo, assim, sabe? E aí, tipo, eu gostei muito de Cats, mas não pelos motivos corretos, pelos motivos errados eu gostei de Cats. Porque foi muito ruim, ele é muito, muito, muito ruim. Mas, tipo, tá tudo errado no filme. Mas quando você assiste com outras pessoas, fica divertido. Então eu vou dizer Parasita e Cats, que são os dois opostos da moeda, assim. É tipo a framboesa de ouro e o Oscar, assim, sabe? Eu gostou da experiência de ver os dois Oi, filmes. professora. Oi, Eu sei que Joyce. falta começar a próxima aula, mas eu quero fazer uma pergunta para ele. Claro. Qual foi o filme, assim, que te fez ter interesse em estudar cinema? Deixa eu pensar. Boa Cara, eu pergunta, acho Joyce. que o filme que me fez ter interesse em estudar, porque antes eu já produzia, eu já assistia, eu já meio que fazia muita coisa de cinema, mas eu não estudava a fundo tudo sobre cinema. Mas acho que o filme que me fez me inspirar para começar realmente a assistir e entender foi o Clube da Luta. Porque foi a primeira vez que eu tinha visto um filme com uma montagem diferente do que eu estava habituado a ver. O filme da Luta é de 99, eu vi ele a primeira vez em 2013, eu acho. Então ainda era bem novinho ainda, né? Tu era muito menino, meu Era Deus. muito menininho ainda. O E Bruno aí é eu um falei, ancião, gente. É muito engraçado. Eu me sinto um adolescente. e, Ele e é o aí eu mais falei, velho de nós dois. e aí foi quando eu percebi que, tipo, eu sabia o que era cinema, eu sabia fazer as coisas que o cinema fazia, mas eu não entendia a semiótica do cinema, eu não entendia o todo. Porque foi a primeira vez que eu vi um filme que me pegou de surpresa. Porque por mais que já tivesse o livro, eu fui ler o livro só depois para comparar, eu não esperava que o filme fosse seguir da forma como seguiu, ou que tinha tanta coisa acontecendo no filme que eu não tinha percebido antes. Porque, tipo, beleza, eu vi lá um framezinho solto assim e falei, isso deve ser um bug de reprodução, né? Porque eu jamais esperei que alguém fosse brincar realmente com o cinema, com o tipo, como que funciona o cinema, como que funcionava a película cinematográfica. E aí foi que eu entendi que o cinema ele é muito mais amplo e tem muito mais coisa que eu não conheço. Daí foi quando eu decidi, cara, deixa eu ver os filmes mais antigos. Aí foi lá que eu fui ver os filmes de fato do Hitchcock, que eu fui ver Vértigo, fui ver os filmes da década de 60. Cheguei para ver o que hoje é um dos meus filmes favoritos, são os filmes do Buster Keaton. Eu adoro o Buster Keaton, eu acho o Buster Keaton tipo, incrível. Eu acho que uma das minhas críticas da minha faculdade é que a gente passou muito tempo estudando Chaplin e pouco tempo estudando o Buster Keaton. O Buster Keaton tem muito mais coisas que somaram a linguagem contemporânea de cinema do que o Chaplin. O Chaplin é muito bom na ideologia, naquilo que ele conta, nos temas que ele aborda. Mas em questão de coisas que a gente trouxe, o Buster Keaton, tipo, ele é muito mais relevante, como eu falei, tipo, o Wes Anderson é o Buster Keaton 2.0, assim, sabe? O Buster Keaton tunado. E é super divertido os filmes do Keaton, tipo, você fica se imaginando como é que ele fez isso naquela época, com tão pouco recurso ainda. Ou aí depois a gente volta para Méliès, que é o pai dos efeitos especiais, é o pai do cinema praticamente, que a gente fez coisas que hoje tem gente que ainda não faz. Tipo, o Méliès conseguia fazer uns TikToks na época que não existia cinema direito, ele fazia uns TikToks já absurdos, sabe? Umas montagens, umas composições que simplesmente, tipo, não... Você realmente percebe o quão visionário ele foi. Então, acho que o Clube da Luta foi, acho que, me desencantou, assim, para realmente o que era o cinema e falou, cara, você precisa aprender, você só sabe aquilo que é óbvio por enquanto. Então, você ainda é muito jovem para realmente saber o que é cinema. Bruno é um jovem idoso. Eu sou mesmo. Pessoal,
Ai, meu Deus, vocês estão indo aqui para a próxima aula, as criaturas. Vão com Deus, criaturas, vão pela sombra. O que eles estão falando aqui comigo? Eles curtiram, Bru. Fico feliz. Eles, a professora, enfim, todo mundo. A gente curtiu muito, Bruno, de fato. Você me mandou a apresentação, eu vou subir para eles. Você mandou aqui no meu WhatsApp, né? Você mandou pelo Docs? E pelo Drive. Ah, foi, você mandou aqui. Isso. Ai, que bonitinho, eles estão agradecendo agora, que fofo. Pessoal, eu fico feliz, sim. E, Bruno, se não fosse a pandemia, isso seria impossível. Realmente. Realmente. Vão pela sombra, criaturas. E vocês têm que sair, senão a aula fica gravando 4 horas e ninguém merece. Tchau, tchau, gente. Linda, Joyce, linda. Tchau, Bruno. Tchau, gente. Eu que Obrigada agradeço. pelo conhecimento transmitido. É isso. É só Graças chamar Clara. só. Figura. Eu coloquei seu... Como é que é o nome? Seu Instagram para eles aqui. Beleza. Sim. Beleza, é ótimo. O Bruno é comedido nas redes sociais, gente, mas enfim. Eu pedi até para eles me marcarem e te marcarem, Bruno. Isso, é que eu tenho medo da deformação, né? Eu te entendo. Eu sou um pouco mais maluca, mas eu te entendo, de verdade. Vão com Deus, criaturas. Peraí, Bru. Bru, como é que eu faço? Você prefere... Como é que você prefere? Ok. Eu trocar uma ideia contigo, doido. É coisa rápida, eu acho. Beleza. Dá pra ser pelo Zap ali. Pelo Zap? Pela ligação, né? Isso. Pode ser, é mais prático, né? Sim. Tá bom. Ok. Eu tô só esperando as criaturas saírem aqui, Bru. Deixa eu ver. Beleza. Gente, é sempre o carneiro. Ô, carneiro, vai com Deus, criatura. Oi? O Carneiro tá lavando roupa. Lavando roupa? Não, é que meme. É que eu vi mais esses dias do EAD, que é tipo, a pessoa botou o notebook nas costas, assim, sabe? Ou botou o fone e vai fazer as coisas na casa, assim. Não sei. Achei incrível. Eu queria ter isso na minha época. Na sua época é ótimo, Bruno. Do seu criatura. Deixa eu ver se ele saiu, não. Deixa eu só marcar ele aqui. Sai pelo amor de Deus. Tchau, Caroline. Que linda. Caroline é uma ótima aluna. E ela gosta dessas coisas. Ela nem tá mais aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, tá só eu, você e o Carneiro. Oh, meu Deus, qual que era essa turma mesmo? Que acho que você me falou, mas narrativas midiáticas. Não, a turma é jornalismo. Terceiro... é misturado, Bru. Tem jornalismo, tem publicidade, tem de tudo. Beleza. Meu Deus, eu tô tentando encerrar aqui. Só um minutinho. Você tá ouvindo um barulho monstro de obra? Não, pior que não. É que eu não sei se já me acostumei também, né? Então eu não escuto mais barulho de obra. Tadinho, é verdade. Ai, Carneiro, o que eu faço com você, criatura? Oh, meu Deus, vontade de me matar. Eu vou ter que sair, Bru. É o jeito. E aí eu te ligo, é o jeito. Tranquilo. Vai ficar gravando 4 horas graças ao nosso querido Carneiro. E tá gravado aqui pra você, enfim. Tá bom. Beleza. Daqui a pouco vou te ligar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.